Se você não tá conseguindo esse resultado aqui quando você faz pão de fermentação natural, vem aqui que eu vou te mostrar o que eu faço. Primeiro é o seu fermento. Qual a proporção que você tá alimentando ele? Eu nunca alimento o meu fermento com a proporção de 1, que seria 20 gramas de fermento, 20 gramas de água, 20 gramas de farinha. Isso faz um fermento fraco e ele pode se tornar muito ácido. Eu sempre alimento meu fermento com a proporção de 1:5:4, que seria 20 gramas de fermento, 100 gramas de farinha e 80 gramas de água. Isso vai se tornar um fermento mais grosso e mais forte. Segundo, você tira a temperatura da sua massa? Depois das minhas dobras, eu sempre tiro a temperatura da massa. E aqui é a tabela que eu sigo. Isso aqui não é uma lei, mas te dá ideia de quanto tempo você precisa deixar o seu pão crescer na bancada, depois de todas as dobras. Terceiro, você deixa o seu pão descansar depois do pre-shape que você faz? Depois do pre-shape, eu sempre deixo meu pão descansar 30 minutos na bancada. Quarto, eu sempre levo meu pão pra geladeira pra terminar a fermentação, a cold fermentation, né? Na geladeira, tá? Fica pelo menos na geladeira por 12 a 14 horas. Essa longa fermentação é o que vai fazer o glúten ser mais fácil pra digestão. Quarto, use pouca farinha quando você vai modelar o pão na bancada. Muita farinha faz com que o pão fique mais pesado e que a crosta fique mais dura. Quinto, e muito importante também, qual tipo de farinha que você usa. Para fazer pão, realmente precisa de uma farinha para pão, que tenha um nível alto de proteína. Essa que eu uso é do Costco e ela tem 11,7, eu acho, de proteína. Quinta dica, qual a temperatura que você pré-aquece o seu forno? Eu deixo meu forno com as panelas dentro pré-aquecendo a 240 graus Celsius por pelo menos 30 minutos. Sim, o seu forno precisa estar muito quente. E também, o que é muito importante, se o seu pão ele não fermentou muito bem, você pode, obviamente, adicionar o vapor, que seria gelo ou água. Você pode espirrar água em cima do pão ou você também pode colocar gelo. Nesse pão aqui, eu não coloquei nenhum tipo de vapor, porque eu usei farinha de arroz. E quando você usa farinha de arroz, se você quer que o desenho que você fez na crosta apareça, você não pode colocar nenhum tipo de vapor, porque isso vai evaporar a farinha e não vai aparecer. Enfim, são muitas etapas que você precisa pra conseguir um pão bonito, tá? Pão é pão, você vai comer se ele ficar bonito ou feio, obviamente. Mas se você quer um pão bonito, você vai precisar seguir etapas específicas para alcançar esse resultado.